Olá, olá, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo do Prepara para o nosso programa de aceleração LGPD na prática. E hoje eu quero compartilhar com vocês 3 erros que eu cometi lá no início, quando eu comecei a atuar na LGPD e que me custaram clientes, me custaram fechamentos de contratos de possíveis clientes. E eu quero compartilhar esses erros que eu cometi para que você não cometa os mesmos erros que eu e não tenha os prejuízos que eu tive, no caso, não tive a contratação desses clientes em potencial. O primeiro deles é falar de lei. Toda vez que a gente vai apresentar LGPD, que a gente vai falar sobre LGPD para clientes leigos, pessoas que não são da área do direito, a gente teima em falar de lei. É normal, o advogado adora falar de lei. O problema é que só a gente gosta de falar de lei e só a gente gosta de ouvir sobre lei. A pessoa leiga, ela não quer saber que existe uma lei, ela não quer saber sobre princípios da lei, ela não quer saber sobre os fundamentos da lei, ela não quer saber de conceitos todos destrinchados da lei, nada disso. O que ela quer saber é qual a solução que essa lei vai trazer para o meu negócio, qual a aplicação prática disso para o meu negócio, qual o benefício que eu vou ter, ou então qual prejuízo eu vou deixar de ter. É isso que importa para o leigo, é isso que importa para o empresário. Quando a gente chega para apresentar um programa de LGPD, para apresentar a LGPD naquela primeira reunião que vai virar talvez um contrato, nós vamos fechar o contrato, quando a gente começa a falar de LGPD, porque a LGPD entrou em vigência tal, traz os princípios tal, tem como fundamento tal, a gente perde completamente a atenção do empresário. O empresário é uma pessoa corrida, com a vida dinâmica, e ele quer soluções, ele trabalha com soluções. Então, ao invés de falar de lei, de falar, explicar ali, esmiuçar a lei, fale sobre soluções, fale sobre benefícios, fale sobre o impacto positivo no negócio dele, fale por que ele tem que se adequar. Outro ponto que também é importante, que eu até comecei a comentar no vídeo de ontem, que eu fiz errado: apresentar programas de adequação genéricos para todo e qualquer tipo de negócio. Antes de apresentar um programa de adequação, montar um projeto para apresentar para o seu cliente de como vai ser, com preços, etc., entenda o que ele quer. Primeiro passo é isso: entender o que o cliente quer. O cliente quer uma adequação completa mesmo? Ou ele quer só uma política de privacidade? Ou ele quer só um contrato, uma adequação de contrato? Por quê? Para a expectativa dele e o que você oferecer estarem alinhadas. Porque pensa comigo, o cliente quer só um contrato, uma adequação do contrato de trabalho dele, a LGPD, porque ele leu que isso é importante, que ele leu que agora tem a LGPD, ele tem que fazer isso com os contratos dos colaboradores. Ok, ele entendeu isso. Você sabe que só aquela adequação dos contratos não é o suficiente para deixá-lo adequado à LGPD. Ok, você sabe. Mas ele só quer esse contrato. Se ele fala que quer só esse contrato e você apresenta um programa de adequação, tem uma expectativa dele, que é num produto só ali da sua adequação, um produto X, um valor mais baixo, porque, né, a adequação de um contrato tem um valor mais baixo do que um programa de adequação. Então, a expectativa dele está aqui, o que você oferece está aqui. Muito difícil, você vai conseguir, nesse momento, convencer a ele a desistir desse e pegar esse. Muito, muito difícil. Só se ele tiver um nível de consciência, um nível de maturidade em relação à proteção de dados muito grande. O que é muito difícil nesse momento, porque a maioria das pessoas não tem esse amadurecimento, não tem essa consciência. Então, se ele falou que ele quer isso, ele vai querer só isso. Exemplo, tá? Esdrúxulo pegando. Um contrato, a adequação de um contrato custa R$1.000. Um programa de adequação custa R$12.000. Se ele vai esperando que você vai adequar um contrato e oferecer um serviço de R$1.000, se você oferecer um serviço de 2, 3 mil, que ali é o valor mais ou menos que pode valer aquele contrato, ok, vai estar dentro, porque está ali na expectativa dele. Agora, se você chega com um programa de R$12.000, ele estava esperando gastar R$1.000, R$2.000 no máximo, você aparece com um de 12 mil, ele vai se assustar, ele não vai fechar. E sabe o que ele vai falar? LGPD não é para mim, LGPD é para grandes empresas, LGPD é só para multinacional. A minha pequena empresa aqui, com 10 funcionários, pequena, meu escritório de contabilidade, LGPD não é para mim. E aí ele se fecha para LGPD. E uma das objeções que os empresários, principalmente os pequenos, médios empresários têm, é justamente essa. LGPD não é para mim, LGPD é só para os grandes, LGPD é só para a empresa que está no mercado de capital.
eles acham que a LGPD não se aplica a ele. Quando ele vai esperando um serviço de R$ 1.000 e você apresenta uma adequação completa, ele tem a conclusão que a LGPD não é para ele, porque a empresa dele não tem capacidade de pagar um serviço de R$ 12.000, sendo que ele leu que ele precisa só de um contrato de trabalho. Então, a gente precisa entender o que o cliente quer para alinhar essas expectativas. Mesmo que a gente saiba que só adequar um contrato de trabalho não vai ser o suficiente para tornar a empresa dele adequada à LGPD, é um início de um processo, é um início de você começar a prestar serviço para aquela empresa e produzir e aumentar e elevar a consciência daquele empresário em relação ao LGPD até ele entender que precisa de toda adequação. É um início, todo trabalho tem que começar por um início e talvez o seu início seja esse. Então, a gente tem que escutar o cliente para parar de oferecer produtos genéricos, adequação genérica para todo e qualquer tipo de cliente. Não é todo e qualquer tipo de cliente que vai querer uma adequação completa, que vai fechar uma adequação completa. E a gente tem que ter consciência disso. Eu errei muito falando de lei para cliente e afastando os clientes, que eles nem me procuraram depois e não queriam saber. Eu errei muito oferecendo serviço genérico, adequação completa para clientes que não estavam com consciência, não estavam preparados para isso, e eles não quiseram, e a porta se fechou para mim. 2 erros. O terceiro erro foi logo quando eu comecei a prestar esses serviços menores para o cliente, eu aceitei fazer, eu entendi que eu precisava fazer uma política de privacidade, porque ele só queria uma política de privacidade, e não adiantava, eu queria adequar a empresa dele toda. Porém, eu cometi um erro na hora de prestar esse serviço. Eu não fiz o mapeamento. Mesmo que o cliente queira só política de privacidade, só um código de conduta, só adequação dos contratos de trabalho, a gente tem que fazer um mapeamento mínimo para entender o fluxo de dados do cliente para poder montar o documento. Nesse caso, eu não fiz o mapeamento logo no início, comecei a montar ali só com as informações que ele me passou. Depois, as peças da política de privacidade não se encaixavam quando eu comecei a analisar. E aí, eu não tinha dúvida, eu tinha que ficar perguntando, indo e voltando. Demorei um tempo absurdo para fazer um documento só, que era política de privacidade. E no meio desse caminho todo que eu entendi que eu precisava ter feito um mapeamento bem completo, com todos os detalhes. E aí, eu voltei lá atrás, fiz o mapeamento. E aí, sim, ficou muito mais fácil, ficou muito mais tranquilo de montar essa política de privacidade. Então, o terceiro erro é não fazer o mapeamento. Independente do serviço que você vai prestar ali na empresa relacionado à LGPD, do produto que você vai entregar para o seu cliente, faça um mapeamento. Não tenha preguiça, não tenha pressa, mapeamento é sempre importante. Através do mapeamento que a gente entende o documento que a gente vai fazer, a gente entende o uso dos dados para aquele documento, para aquele serviço, e a gente consegue fazer um serviço, entregar um produto de fato mais ajustado à LGPD. Então, faça um mapeamento para todo e qualquer serviço. Então, são esses os 3 erros que eu cometi ao longo da minha jornada: falar de lei, aplicar, oferecer adequações genéricas e não fazer o mapeamento para serviços menores. São 3 erros que eu cometi. Os 2 primeiros, igual eu falei, me custaram não ter o cliente, porque o cliente acabou não fechando comigo, não se interessou e foi embora, e era clientes em potencial. E o terceiro me custou tempo. Eu demorei muito mais tempo para fazer uma política de privacidade do que eu demoraria se eu tivesse feito esse mapeamento anterior. Então, foca nesses 3 erros, aprende comigo para você não cometer esses 3 erros aí na sua atuação prática. E, obviamente, no programa de aceleração, vou falar de cada um desses pontos detalhadamente, dar dicas, dar exemplos, vai ser muito mais completo do que essa explicação, mas eu queria deixar essa informação para vocês. Até o próximo conteúdo.